A paz seja convosco. Estamos mais uma vez unidos pelo mesmo Espírito, com o objetivo de ouvir ao Senhor, receber uma palavra do seu altar como direção para as nossas vidas. Nós não somos os mais perfeitos, não é só a nossa igreja que salva, não é só o nosso culto que liberta. Há muitas igrejas ao redor do Brasil e do mundo que professam a palavra do Senhor. Mas, infelizmente, a grande maioria são igrejas que podem até ter boa vontade, mas não falam das coisas do Senhor. Estamos aqui reunidos com o objetivo de buscar a face do Senhor, de ouvir a sua voz. Nós estamos ainda de maneira virtual. Creio que algumas coisas vão começar a mudar, mas o dia de hoje é um dia de nós nos encontrarmos aqui. Louvo a Deus pela sua vida, que se predispõe a estar na presença de Deus para ouvir a sua voz. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Pelo Teu amor e a Tua graça, que é manifesta nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. Nos unimos, Pai, nas igrejas ao redor da terra. E nesse momento, Pai querido, cultuam ao único Deus vivo. Não da maneira que eles querem, mas da maneira que o Senhor assim o determina. Que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz. Amém. Ouvir a Tua direção. Nos concede, Pai, do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero saudar você, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos um Deus que é bom, um Deus que é gracioso, um Deus que nos tolera. Nos tolera. Nós, com as nossas vontades e os nossos desejos, somos difíceis de aguentar. A começar por mim. E mesmo assim, devido ao sangue de Cristo que é sobre as nossas vidas, Ele nos tolera. Nos ama também. Nos ama através de Cristo. Por mais que as pessoas queiram colocar um valor sobre a vida dos seres humanos, o valor que nós temos é o valor de sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós queremos nesta noite nos curvar à graça do Senhor. Quero convidar você já a deixar aberto o Salmos número 5. Segundo a vontade do Senhor e a sua permissão, nós estaremos finalizando a meditação nesse capítulo 5 de Salmos. Salmos capítulo 5. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Deus e os malfeitores. Quando olhamos o mundo em caos, temos a impressão de que ele está como um barco à deriva. Cada um faz o que quer. Nem a polícia, nem o judiciário, e talvez nem Deus esteja realmente atentando para a malignidade desenfreada, que é clara aos nossos olhos. Será que Deus criou o mundo e o abandonou? Será que eu e você estamos à mercê da nossa própria sorte? Essas e outras questões semelhantes atacam a nossa mente e povoam os nossos pensamentos todos os dias. Quando nós nos deparamos com situações, com pessoas que são contrárias às Escrituras e querem prosperar no seu caminho, muitas vezes nós ficamos a questionar aonde está Deus. Talvez você não fale, mas o teu coração fala. O meu coração fala. O verso que ficou da semana passada foi Salmo 5, versos 4, 5 e 6, que diz: Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista.
Aborreces a todos que praticam iniquidade. Tu, Deus, destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Esta é a lei de Deus. Todos aqueles que estão fora da sua palavra, todos aqueles que querem agir segundo a sua vontade, são encontrados dentro deste contexto, abomináveis a Deus, pessoas rebeldes. O homem que confia no homem certamente irá se desesperar. A pessoa que vê o mundo como está, as pessoas que nos rodeiam agindo como agem, sem Deus, se desesperam. Mas os que confiam no Senhor têm um Deus cujos olhos estão sobre toda a terra. Tudo que tem sido feito fora da palavra do Senhor está sob os olhos e o escrutínio de Deus. O salmista fala: sonda o meu coração e vá e vê se há nele um caminho mau. O salmista sabe que ele é tendente ao mal, como eu e você. E ele pede que Deus afaste ele daquele caminho, que ele guie ele pelo caminho reto. Deus contempla bons e maus e dá a cada um o prêmio de acordo com as suas ações. Sim, na terra há consequências. E sim, na glória também haverá consequências pelas nossas decisões. Em relação aos ímpios, sim, haverá um juízo e uma condenação eterna. Devemos, porém, observar que o tempo de Deus não é o nosso. Nós olhamos para as situações e não conseguimos entender por que a situação é daquele jeito. Por que o meu ente querido, por que o meu familiar, por que a situação ela não se conserta? Por que nós não podemos andar de uma maneira tranquila? A resposta é simples. Nós vivemos num mundo caído e pecaminoso. E isso influencia as pessoas. Mostra o pior delas. O que nós podemos fazer é simplesmente nos manter firmes na presença do Senhor. Porque, apesar de o tempo de Deus não ser o nosso tempo, nele nós podemos confiar. Amém. Se você não se mantiver no caminho certo e você quiser caminhar no caminho da iniquidade, simplesmente para ter paz na sua vida, Deus não está do seu lado. E você vai sofrer as consequências disso. A palavra de hoje tem como título Juízo e Livramento. As escrituras são sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. A pessoa é ovelha, ou ela é bode, ou ela é salva, ou ela é perdida. Ou ela é filho de Deus, ou ela é ímpia. Não há meio termo. A gente procura um meio termo, mas nas escrituras não tem meio termo. Ou você está sob juízo, ou você está sob livramento. E é isso que nós vamos tratar nesta noite. Quero convidar você a ler comigo Salmos capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, em Salmos capítulo 5, versos 1 em diante. Ao mestre de canto, para flautas, salmo de Davi. Quem é o salmista é Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam.
Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. Amém. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Queremos ouvir a tua voz, precisamos entender o que o texto sagrado quer nos dizer, para que assim nós possamos, Pai querido, sendo abençoados, ser transformados, orientados pelo teu Espírito, absorver como uma esponja os ensinamentos das Escrituras, para que nós possamos ser uma nova criatura. Abre o nosso coração para o entendimento, Senhor. Peço também sobre mim, Pai, a capacitação, para que eu, com a autoridade da tua palavra, do Senhor, eu possa trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Juízo e livramento. Poucos querem juízo. Todos querem livramento. Mas o juízo, ele é necessário. O juízo é uma correção, é uma exortação. É algo que pode ser mais leve ou mais pesado. Também depende do tempo em que isso ocorre. Nós cometemos pecados e nós merecemos as consequências desses pecados. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, Deus ele nos concede livramento. Mas há a figura do juízo também. Em relação aos ímpios, o juízo é declarado. No início das Escrituras, lá em Gênesis, quando se chama do proto-evangelho, a preparação do evangelho, Satanás recebeu um juízo que não iria ser mudado. Haveria um que nasceria da mulher, o filho do homem. E Satanás poderia machucar o seu calcanhar, mas o Filho do Homem iria esmagar a cabeça da serpente. Juízo concedido. Não volta atrás. A palavra de Deus não muda. As Escrituras não mudam. A lei dele não muda. Você pode estar sob juízo ou você pode estar sob livramento. O primeiro verso que nós vamos meditar é Salmos capítulo 5, verso 8. Nós vamos, se Deus assim o permitir, até o verso 12. E diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Davi conhece a fragilidade humana, porque ele é ser humano. Ele sabe, ele consegue olhar no espelho e consegue ver as dificuldades que ele mesmo tem. E então ele pede a Deus que mostre o que é certo e que o faça totalmente moldado segundo um padrão. Não é o padrão de Davi, mas o padrão de Deus. Que tudo possa ocorrer conforme o caráter de Deus. O que Davi está pedindo é: cumpra-se a sua vontade. É a mesma oração que Jesus fez lá no Monte do Getsemane. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a sua vontade. É o que Davi está dizendo aí. Ele pede que assim se faça, não por causa da sua própria justiça, mas por causa dos seus adversários. Porque se Deus fosse agir segundo a justiça de Davi, se Deus fosse agir segundo a minha justiça, Ele iria destruir tudo. Porque eu sou mau, você é mau. Romanos capítulo 3, versos 9, 10, 11 e 12 diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Apóstolo Paulo falando à igreja de Roma. Eu, por ser apóstolo, eu sou melhor do que os outros? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Davi sabe que a justiça de Deus não pode ser medida através da sua pessoa. Paulo sabe que a justiça dele não vale nada. Mas os padrões de Deus são firmes
e inabaláveis. O que acontece é, Davi ele sabe que se ele não clamar a Deus, para que ele age segundo a justiça dele, Deus, o que vai ocorrer é que os ímpios vão prosperar. Se eu clamar a Deus pela minha justiça, Deus não vai agir. E ele sabe que quando nós vemos o sucesso dos ímpios, o nosso coração corre o risco de se desviar do caminho reto. E ele, Davi, sabe que para ele isso também é válido. Davi teme que se Deus for agir segundo a sua justiça, justiça de Davi, ele vai ver os ímpios prosperarem e o coração dele não vai aguentar. Salmo 73, verso 2 e 3, Davi, ele fala assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Talvez Davi, em algum momento, ele não tenha clamado de uma maneira correta. Ele tenha querido exercer a sua justiça. E o pé dele balançou. A oração de Davi é para que Deus o guie em segurança por entre as armadilhas dos seus inimigos. Essa tem que ser a sua oração. Deus, me guia no meio das armadilhas. É como naquele campo de guerra que tem minas escondidas. Então alguém vai antes cutucando, passando alguma máquina, alguma coisa para identificar aquela mina, porque se as pessoas passarem em cima, ela explode. Nós vivemos num campo minado e nós temos que orar a Deus que nos guie em segurança da mesma maneira que Davi pediu. Guia-me em segurança por entre as armadilhas dos meus inimigos. E abra uma via de escape. Senhor, se não tiver uma porta de saída, cria uma. Mesmo quando todos os inimigos nos cercam, mesmo quando você se encontra numa situação em que você não tem esperança. Eu sei que muitas vezes você não tem esperança. Você está cansado de lutar. Você luta parte com as suas forças, parte você entrega nas mãos de Deus. E isso tem te cansado. Eu quero convidar você a guiar, a orar pedindo que Deus te guie em segurança. Porque os inimigos eles estão todos os lados. E se não houver nenhuma saída, Deus cria. Deuteronômio 28:7 diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles virão contra você, mas eles vão embora por 7. Rápido. Você vai ter a libertação, você vai ter a tranquilidade, porque aquele que vem contra você, ele vai embora. E Deus não permite que ele continue te atazanando. E assim Davi reconhece quão impossível lhe era evitar cair nas mãos dos seus inimigos, a menos que Deus lhe desse sabedoria e lhe abrisse uma via por onde antes não existia passagem. Você não consegue andar sozinho neste mundo. Você não consegue caminhar sem tropeçar, sem Deus com você. Você não consegue lidar com o seu negócio, você não consegue lidar com o seu cônjuge, você não consegue lidar com os seus pais, você não consegue lidar com os seus filhos, com a tua namorada, a noiva, com as pessoas que te cercam, se Deus não te der sabedoria. Não tem como. Nós somos seres humanos. Se você quiser ser guiado pelo seu coração, o que vai acontecer é erro após erro após erro. Cabe-nos, à luz do exemplo de Davi, fazer o mesmo, de modo que, desconfiando de nós mesmos, desconfie daquilo que você acha, não tenha como certo. Desconfiando de nós mesmos, quando os conselhos fracassam e prevalece a malícia e a perversidade dos nossos inimigos, que nós possamos recorrer a Deus imediatamente, não perde tempo. Se você vê a sua situação uma situação que você não consegue lidar, dobre os seus joelhos. Nós temos orado pouco. Um filme muito interessante que trata dessa temática é um filme chamado Quarto de Guerra, em que uma senhora, ela tem um quartinho de oração. E lá ela derramava-se na presença do Senhor.
Eu já tive isso uma vez lá em São Paulo. Tinha um lugar em que eu subia e eu tinha meu tempo de oração e era um tempo maravilhoso. Nesse filme, essa mulher, ela ensina uma mulher que está com dificuldades dentro do matrimônio a guerrear não contra o marido, mas guerrear pelas forças espirituais, contra as hostes espirituais. Salmos capítulo 5, verso 9, diz assim: pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Davi continua a apresentar as mesmas queixas que fizera antes. Mas por que ele faz isso? O objetivo de Davi é mostrar os seus inimigos a Deus de uma maneira mais odiosa. Porque quanto mais odioso é a figura dos inimigos perante a palavra de Deus, mais Deus age. Devemos prestar particular atenção em relação a isso. Quando os nossos inimigos eles manifestam a sua crueldade contra nós, nós devemos usar isso não como lamentação, não como murmúrio, mas como uma força de oração. Transforme a sua indignação em uma oração ao Senhor. Coloque o seu gemido na presença de Deus. Ele diz que ele não deixa de ouvir aqueles que clamam a ele. Êxodo capítulo 3, verso 7. Quando o povo estava cativo no Egito, escravo, massacrado, a palavra de Deus diz que eles gemeram e clamaram a Deus. E em Êxodo capítulo 3, verso 7, Deus diz assim: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus malfeitores. Eu conheço o seu sofrimento. Não é que Deus ele vai conhecer aquilo que você está sofrendo a partir do que você fala. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas há um fator especial quando você se manifesta. Quando você fala: Deus, eu não aguento mais. Deus, está difícil demais. É naquele momento que Jesus estende a mão e fala: filho, esse fardo que está nas suas mãos não é para você carregar. Me dá esse fardo pesado e toma esse fardo leve. O problema é que nós não vamos à presença de Deus em oração. Davi acusa os seus inimigos de traição, visto que nada eles expressam com retidão ou sinceridade, e a seguir os compara como túmulos abertos, como querendo dizer que o desejo deles de derramar sangue é insaciável. Davi chama aqueles inimigos de sepulcros. Jesus Cristo, lá no Evangelho, nos Evangelhos, ele fala para os hipócritas, para os fariseus: vocês são como sepulcros. Por fora parece tudo certo, mas dentro morte. Davi, Deus, através de Jesus, fala sobre aqueles inimigos como sepulcros. Ao ser oprimido da forma mais grave possível, porque toda essa escrita não vem de uma pessoa que está sendo afligida pouco, não, é bastante. Ao ser oprimido da forma mais grave possível, ele não só continua orando, mas ele encontra na ação daqueles inimigos base não de reclamação, mas da sua esperança. Ele sabe que quem pode salvá-lo e livrá-lo é apenas Deus. Ele não convoca nem os assírios, ele não fala mal dos egípcios, mas ele está falando daquelas pessoas que estão à volta dele, que se dizem filhos de Deus, mas que não agem como filhos de Deus. Ele está falando de judeus, de homens que deveriam estar juntos no mesmo pensamento, mas que não estão. Nas igrejas acontece isso. Nós temos toda a diversidade de igrejas. Igrejas de toda sorte ou espécie. Mas um critério nós temos que puxar como o mais importante: é pregar a palavra de Deus. Não o que se acha, não o que se pensa, não o que se deseja, mas o que está nas Escrituras. Falava com uma irmã nessa semana que foi ouvir a palavra em outra igreja,
E ela falou assim, o pastor começou a falar uns negócios de Rio com Vitória, com não sei o quê. Aquilo me incomodou tanto. Outro dia eu conversei, um tempo atrás conversei com o Gabriel e Larissa, eles falaram assim, fomos numa igreja que o pastor começou a fazer umas comparações e aquilo me incomodou tanto. Eu fico grato a Deus com isso. Porque este incômodo é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo falando. O que está sendo falado aí não é da palavra. Ele não convoca egípcios, ele convoca aqueles que se dizem filhos de Deus. Filhos de Abraão, que se dizem, mas não praticam. Salmos 5:10. Davi diz, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Novamente ele traz esse conceito. Senhor, o problema não sou eu, o problema são eles, que estão afrontando ao Senhor. Davi fez essa mesma oração quando ele estava perante Golias. Golias, ele vinha e falava com as pessoas assim, olha, vem, manda um soldado seu, a gente não precisa guerrear não, escolhe o mais forte aí, vocês não são nada, vocês são fracos. E aqueles homens tremiam de medo. Chega Davi, rapazote, 18 anos, não se fala que ele tinha uma grande altura, devia ser mais ou menos alguma coisa do tamanho assim do Felipe, porte físico. E aí ele olha para aquele homem, para aquele gigante de mais de 3 metros de altura e fala assim, eu vou contra você, porque você está afrontando o Deus dos exércitos, o Rei dos Reis. Davi fala, o problema é que vocês se rebelaram contra Deus, não contra mim. Aqui ele ora para que Deus os prive do seu entendimento. Gente, essa é uma oração tão dura. Davi está pedindo que Deus tire o entendimento deles, que eles possam ser guiados pelo seu desejo. Lembra quando o irmão Cláudio ele ora assim, Senhor, não afastes de nós o teu Espírito? Essa quarta-feira o Alice participou um pouquinho da oração e ele citou exatamente essa parte que o irmão Cláudio sempre ora. Não queira que o Espírito Santo se afaste de você. É isso que o Davi está falando. Deus, entrega eles aos seus próprios corações. Lá no livro de Romanos, Paulo fala a mesma coisa em relação a homens e mulheres que se entregam à sua própria sensualidade. Homens com homens e mulheres com mulheres, ele fala, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Deus os entregou. É o que Davi está pedindo. Eles mesmos serão levados de um lado para o outro sem entendimento. E vão tomar as decisões segundo os seus próprios corações. Se, pois, vivemos temerosos das tramas e fraudes dos homens contra nós, e se acharmos aqueles que desejam fazer-nos maus como pessoas espertas, lembremos-nos que Deus coloca sobre a vida deles a loucura. A loucura. Aconteceu em Romano e em muitas outras passagens. Em 1 Coríntios 1,18 ele fala, certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Aqueles que se dizem sábios não conseguem entender. E Deus fala, então você segue o seu caminho. A minha pessoa não é uma pessoa que eu sou super sábio, eu sou santo, que eu não piso no chão para não me contaminar. Não, não é isso. Eu vivo como você nesta luta, dia após dia. E o que Davi está falando e que Paulo aqui está falando também a palavra de Deus é loucura. E cada vez mais o coração das pessoas vai se esfriar em relação à palavra. E elas vão dizer, eu vou fazer o que eu quero. Minha vida, minhas regras. O Senhor dissipará os seus caminhos com o sopro da sua boca, por mais espertos que sejam eles, ou que se achem espertos. E por fim vai expô-los à vergonha. As pessoas que se levantam contra Deus serão expostas à vergonha.
Começou com Satanás e seus demônios. Colossenses capítulo 2, verso 15 diz: e despojando, tirando a roupa, tirando a armadura, tirando a honra, a maravilha dos principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. A cruz, a morte, a ressurreição humilha aquele que é Satanás, aquele que se diz o príncipe das potestades do ar e todos aqueles que estão sob o seu domínio. Em resumo, Davi deseja que Deus estenda suas mãos sobre os seus inimigos e os puna segundo eles merecem, nem mais nem menos. Porque ao declararem guerra, injusta e perversamente, contra um filho de Deus, na verdade eles estão sendo rebeldes contra Deus. É aquilo que eu falei hoje pela manhã. A sua ira não é com o seu marido, não é com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o teu filho, com a tua filha. A sua ira não é contra seres humanos, mas é contra Deus. Então você conserva o seu coração. Libera perdão sobre essas pessoas. E vive da melhor maneira possível. Pode conviver? Não pode conviver? Se afasta. Mas para com essa amargura. É o meu irmão, é a minha irmã, é o meu pai, é o meu marido. Para com isso. Você está guerreando contra Deus. Porque essas pessoas são criadas em imagem e semelhança do Senhor. O juízo, se houver, será da parte de Deus e não da sua parte. Salmo 5, verso 11. Mas, ufa, quando aparece o mas na palavra de Deus. Só paulada, né? Mas, regozijem-se, se alegrem grandemente todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. A promessa não é só para Davi. A promessa transcende o Antigo Testamento e alcança o dia de hoje, 22? Acho que é 23. 21. Alcança nós, nesse dia 21 de fevereiro de 2021. Em Deus o livrando, o fruto desse livramento seria comum a todos os santos. Como se dissesse: Senhor, se tu me socorres, a benevolência que me concedes não será só somente sobre mim, mas se estenderá a todos os teus servos. Pois isso servirá para confirmar mais a fé deles e os levará a louvar o teu nome com mais fervor. Ele está falando: se Deus é bom comigo, que sou filho de Deus e eu não sou nada demais, então isso também será sobre todos aqueles que amam o nome do Senhor. Vale sobre você, vale para mim. Essa passagem nos ensina que seríamos ingratos para com Deus caso não extraíssemos ânimo e conforto de todas as bênçãos que Ele confere ao nosso próximo. Visto que por esse meio Ele testifica que estará sempre disposto a derramar a graça sobre todos os santos em geral. Quando você vê alguém prosperando, não fique indignado. Se você vê seu irmão melhor que você, não fique indignado. Olha para isso de uma maneira diferente. Se Deus está fazendo isso com ele, vai fazer comigo também. Se Deus está permitindo que o ímpio prospere, Ele vai permitir que você prospere também. É um foco diferente. A inveja, ela não tem espaço nesse pensamento. Porque a situação é uma situação que você se alegra com a prosperidade do outro. Porque você sabe que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E se Ele abençoou o irmão, Ele vai te abençoar também. Esta passagem também nos ensina que a genuína alegria não procede de outro caminho. Se você quer ser feliz por ter uma casa maior, se você quer ser feliz por ter um emprego que dá muito dinheiro, poder, ter um carro do último ano, se você pensa nisso, você está enganado. A tua felicidade não está nessas coisas. A tua felicidade está em Deus. Podemos ficar expostos a 1000 perigos, mas essa única consideração deve ser-nos plenamente suficiente, que nós somos protegidos por Deus. Não importa a tua luta, não importa a tua dificuldade, não importa se essa tua luta é emocional. E eu não estou dizendo que não é fácil. Não importa se a tua luta é judicial, se é financeira, se é a saúde. Nós oramos pela nossa irmã Diene, pela nossa irmã Lourdes, pela titia da Esther, nós oramos.
Mas entenda que, mesmo com todas essas dificuldades, Deus continua conosco. Salmos 91:7 diz: caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. E esse será o caso se porventura, isso vai ocorrer se porventura você não se deixar levar pelo seu coração. Se Deus fala para você, segue esse caminho, e você quiser seguir outro caminho, esse benefício não é sobre a sua vida. Não é sobre a sua vida. Lucas 12:20 diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Aquele homem, ele investiu todo o seu tempo na prosperidade financeira. Depois de construir mais celeiros e enchê-los até a boca, ele falou: agora eu vou viver. Agiu segundo o seu coração. Provavelmente recebeu palavras de exortação, mas ele disse: não, primeiro o que eu acho, não o que Deus quer. E Deus fala: não adiantou nada. Você se esforçou e não vai sobrar nada. Você vai morrer e isso vai ficar para trás. É interessante que nos funerais antigos dos reis egípcios e outros reinados, o que se fazia era, pegava o faraó, em especial do Egito, pegava-se o faraó, abria-se uma câmara dentro da pirâmide, e lá colocava-se o corpo do faraó embalsamado, e se colocava vivo a sua esposa, colocava bens, os seus servos, as suas riquezas, porque na cabeça deles, na passagem da morte, ele poderia levar alguma coisa junto, mas não pode. Nós temos que continuar crendo que Deus está conosco. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. É importante que notemos também, em particular, a afirmação de que aqueles que confiam no Senhor recebem esse benefício. Aqueles que amam o seu nome recebem esse benefício. O que é amar a Deus, se não cumprir as suas escrituras? Toda vez que você diz, age ou pensa em quebrar o mandamento do Senhor, você está dizendo para Ele que você não o ama. Os 10 mandamentos que nós estamos estudando na manhã têm este viés, esta importância. Quando você quebra um mandamento, quando você quebra uma ordenança, quando você trabalha contra uma figura de autoridade, em princípios que não são contrários às Escrituras, você está dizendo para Deus que você não o ama. E aí, infelizmente, talvez você faça parte daquele dos 1000 que caem à esquerda e dos 10.000 que caem à direita. Em contrapartida, todos os incrédulos desejam o nome de Deus. Todos os incrédulos desejam que o nome de Deus seja sepultado. Quando você age contrário à palavra, é como se você estivesse matando ele. Você está enterrando as Escrituras. E você não é digno dos seus benefícios. Salmo 5, verso 12, nosso último versículo, diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo. De que jeito? Como o escudo. Os cercas da tua benevolência. Poderíamos citar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tal como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em redor do seu povo. Ele é o escudo na minha vida e na sua vida. O salmista confirma neste ponto a sentença do versículo anterior, isto é, que todos os servos de Deus buscarão apoio para a sua fé, com base no que eles vivem. Não, no que Deus diz. Não importa a sua experiência, importa o que Deus diz, o que Ele diz que vai fazer. Um só exemplo é suficiente para nós. E nós temos vários nas Escrituras. Você vai lendo e você vai vendo que tem homens e mulheres de Deus que viveram passando dificuldades. O apóstolo Paulo falava: eu sei viver na riqueza e na pobreza. Eu sei ter frio, passar frio e passar calor. Eu sei ter comida na despensa e não ter comida na despensa. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O título justo que é imposto aqui, Deus abençoa o justo,
Ele não fala de uma pessoa em particular, mas fala dos servos. Ele fala de todos aqueles que são filhos de Deus. Mas entenda que ser justo não quer dizer que você é justo em si próprio. Davi entendeu isso. Ou talvez você ainda precise entender isso. Que a justiça que é sobre a sua vida, a declaração que você é um justo de Deus, é um justo de Deus em Cristo. Você é justificado. Quando Deus olha para você, em vez de te tolerar, Ele vê o sangue do Cordeiro. E ao ver o sangue do Cordeiro, Ele te declara: Ele é justo. Ela é justa. Aqueles, contudo, que na Escritura são chamados justos, não são assim chamados em razão dos seus méritos, porque eles têm fome, e sim porque eles têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, verso 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que anseiam por Deus, aqueles que desejam estar na presença do Senhor, eles vão ser saciados. O fiel será completamente defendido. Você é fiel às Escrituras? Independente da luta e dificuldade, você consegue se manter na sua posição? Aquele que é fiel será completamente defendido, como por um escudo, por todos os lados. Visto que Deus, de forma alguma, privará da sua graça, o qual é para eles uma fortaleza inexpugnável e nos mantém em perfeita segurança, debaixo das mãos de Deus, ninguém te toca. Salmo 91 diz que Ele coloca você debaixo das suas asas. É como a galinha. Jesus Cristo ele fala assim: eu queria como a galinha colocar você debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Esta rebeldia tem que acabar na sua vida. Leia mais as Escrituras. Ore mais. Busque direção de Deus. Não haja antes de você ter certeza que Deus está falando. Pastor Paulo, por que você não abre a igreja? Tem tanto tempo. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mandei uma enquete lá no grupo. Entendeu? Começa a pensar em alguma coisa. Eu vinha falando sobre isso. Coloca lá. Se eu abrir a igreja para um culto noturno, você vai? Eu vou tentar manter a transmissão pela internet, tá? Já estou vendo umas formas, uns meios. Tá? Não se preocupa com isso. Você não é do grupo de risco? Você deseja voltar ao culto presencial à noite? Escreve lá. E eu vou continuar orando. Até que Deus fala: pode abrir. Pode abrir. Porque eu confio que Ele é meu escudo. Por maiores e variados que sejam os perigos que cercam os justos, e você é cercado todos os dias. Todos os dias. Não obstante, você vai escapar de todos. Simplesmente porque Deus te é favorável. Por que eu posso dizer com tanta certeza que você vai ser livre de todas as suas aflições? Porque Deus assim o diz. Por que eu digo que a tua família vai ser bendita, mesmo que você não acredite? Porque a palavra diz que se você mantiver firme nos seus caminhos, o Senhor Ele vai conceder esta graça. Amém. O homem santifica a sua esposa. A esposa santifica o seu marido. Os pais santificam os seus filhos. As pessoas santificam o ambiente que elas vivem. Pastor, eu não sou casado, eu sou divorciado, divorciada, eu sou solteiro. A sua presença santifica onde você vive. Você é luz, estando fiel nos caminhos do Senhor. Juízo ou livramento? As suas decisões terão consequências. Saiba conviver com elas. Aprenda com elas. Mas procure muito mais os livramentos do que o juízo. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo privilégio de ouvirmos a Tua santa e bendita palavra. É muito bom, Senhor, saber que mesmo que os homens nos abandonem, o Senhor cuida de nós. Mesmo que tivermos, Pai querido, em batalhas intensas, o Senhor é aquele que cria a porta, o livramento. Por um caminho, eles vêm nos afligir, e por 7 eles fogem, Senhor.
Que privilégio termos um Deus glorioso e majestoso. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas. Perdoa, Pai querido, a nossa instabilidade. Perdoa as palavras que saem da nossa boca sem pensar, Senhor. Perdoa, Pai querido, as nossas atitudes e nos concede graça. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Agradeço também pelo tempo que você se dispôs, seja de manhã, seja à noite, sejam os dois horários. É um prazer ter você aqui comigo. É um prazer poder estar falando das coisas do Senhor para você. Quero te convidar na quarta-feira a participar da nossa reunião de oração, das 8, das 20 às 21. É um tempo rico e precioso em que nós colocamos em prática a nossa oração. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe, te conceda uma noite de graça, de felicidade, noite de sono tranquila e que essa semana seja abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.